um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. 4 características que Deus fez questão de citar que havia em Jó. Você percebe que primeiro, quando os filhos de Deus estavam reunidos com Deus, apresentou-se também quem? Satanás. Por que o diabo se apresenta nessas horas? Porque certamente ele sempre tem alguém para poder acusar diante de Deus. A única coisa, grava bem isso no seu coração, a única coisa que pode impedir de Deus honrar você sobremaneira, abençoar você de forma extraordinária, a única coisa que pode impedir é se Satanás encontrar em você coisas que ele possa te acusar diante de Deus. Se ele encontrar algo para lhe acusar diante de Deus, então Deus fica impossibilitado, mesmo querendo, porque ama você, porque deu a vida do filho dele por você, mesmo querendo muito lhe abençoar, se Satanás encontra em você coisas que lhe condenam diante de Deus, Deus não pode fazer absolutamente nada na sua vida. Mas veja que com Jó foi diferente. Antes de Satanás acusar alguém, Deus apresentou para ele Jó. É claro que Satanás conhecia muito bem a Jó. Sabia quem era Jó. Sabia que não tinha pacto nenhum com Jó. Sabia que não tinha laço nenhum com Jó. Deveria detestar a Jó, odiar a Jó. E mais tarde, isso ficou bem provado, que realmente ele queria, era a cabeça de Jó numa bandeja. Quando Satanás se apresentou para Deus, chegou diante de Deus, Deus disse: vem cá, você veio de onde? Uma coisa que nos chama a atenção. Ele veio de onde? De passear e rodear a terra. Ou seja, ele anda por todos os lugares, à procura de pessoas que aceitam os seus caprichos, à procura de religiosos, de crentes fanáticos, de pessoas que conhecem a Bíblia e até pregam para os outros, mas não vivem aquilo que dizem. Ele está à procura de pessoas que se mostram santas, que se mostram santos, mas que dentro de si são como sepulcros caiados. Eu fico imaginando Deus falando para Satanás de Jó. E o quanto que ele deseja que cada um de nós também venhamos estar enquadrados, sabe, juntos com Jó, para que ele possa apresentar para o diabo quem somos nós. E quando Satanás tentar lhe acusar de alguma coisa e impedir a sua bênção, impedir a sua vitória, Deus também possa dizer: não, aquele meu servo ali tem sido
íntegro. São essas as qualidades que Deus procura encontrar na vida do cristão. E aquele que é um cristão verdadeiro, ele tem essas qualidades. Ele pode ser cheio de defeitos. Ele pode ser cheio de falhas. Mas se ele é verdadeiro, se ele nasceu de Deus, então ele é íntegro. O que significa ser íntegro? É você ser sincero. Andar em integridade significa você não estar preocupado se os outros estão aprovando ou reprovando a sua decisão. Imagina a comunhão de Jó com Deus. É essa comunhão que nós temos que ter. Ser elogiado pelo próprio Deus. Porque o que Deus fez aqui foi elogiar Jó. Sabe aquele pai cheio de orgulho, falando do seu filho, que passou de ano, né, que se formou, que conquistou, que chegou lá? Era Deus falando de Jó. Você viu, Jó? Ô diabo, meu servo Jó, íntegro, reto, temente a Deus. Temente a Deus. Temor a Deus, pessoal, é o que faz você ser a mesma pessoa em qualquer circunstância. Se tem alguém vendo, e se não tem ninguém vendo, o temor a Deus faz você dizer não para aquilo que não presta. Uma das 7 manifestações do Espírito Santo é o espírito de temor. Quando a pessoa recebe o Espírito Santo, ela recebe esse temor. O temor é o que não deixa você pecar. Pode até ter vontade. Deu vontade de pecar, mas o temor não deixa. Porque a vontade nunca vai acabar. O desejo nunca vai passar. Enquanto nós formos carne, o desejo vai existir, a vontade vai existir do pecado. Mas é o temor a Deus que não me deixa. Porque tem pessoas que elas não fazem por falta de oportunidade. Se ela tivesse oportunidade, ela não pensava 2 vezes. Outras vão atrás dessa oportunidade, correm atrás, procuram o pecado. Já tem outros que, porque tem temor a Deus, mesmo que a oportunidade esteja aqui diante delas, a carne está até tremendo, mas ela diz assim, não, é o que José fez lá no Egito. Estou aqui, minha família me abandonou. Poderia pensar, né? Minha família me abandonou, meus irmãos me venderam para ser escravo, fui acusado do monte de coisa que não fiz, e está aí a mulher do meu patrão, toda bonitona, ricona, cheia de dinheiro, prometendo tudo para mim. Quer saber de uma coisa? Bora. Mas ele disse para a mulher, eu não vou me deitar com você, porque primeiro eu respeito o teu marido, que confiou em mim, e ainda, acima de tudo, eu temo a Deus. Ninguém, eu acredito que ela deveria ter dito várias vezes, ninguém está vendo, está todo mundo trabalhando, está todo mundo fora. Mas o temor a Deus não deixou ele fazer. E olha onde Deus colocou ele. E é exatamente isso, pessoal, que faz a diferença na vida daqueles que são verdadeiros. A pessoa que se desvia do mal, ela detecta rapidinho, peraí, onde eu estou falhando? É aqui, é a internet. Quer saber de uma coisa? Não vou acessar isso aqui. É o papo com o fulano. Toda vez que eu tenho uma conversa com a fulana, toda vez que eu cruzo com o ciclano, a minha fé vai lá para o lixo. Então, eu vou excluir isso aqui. Não vou mais falar com isso aqui. É o lugar que eu costumo ir. Não tem nada de errado lá. Mas todas as vezes que eu vou lá, eu me sinto contaminado por alguma. Parece que alguma coisa me contamina. Mesmo não tendo feito nada, eu me sinto acusado. Quer saber? Vou evitar. Vou evitar. E você vai cortando, sabe, pessoal? Tudo aquilo que estava tendo acesso à sua vida espiritual. Não sei se vocês estão entendendo. Você está se desviando do mal. Pode ser que
que lá na frente isso aqui venha me dar problema. Não está me dando problema ainda, mas pode ser que amanhã isso aqui venha me dar problema. Então o que eu vou fazer com isso aqui? Eu vou tirar isso aqui da minha vida. Porque na dúvida é melhor garantir. Pode ser que isso aqui pode lá na frente me prejudicar. Então quer saber? Vou sair fora. Eu estou o quê? Eu estou me desviando do mal. Jó não era nenhum santo. E falando dessa forma que a gente está pregando para você, você entende que ele arrancou tantos elogios de Deus, sendo uma pessoa normal. Mas olha as qualidades dele, que interessante. Íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. O diabo lançou um desafio, então deixa eu tocar nele. Se eu tirar dele o que ele tem, ele era o homem mais rico de Uz. E mesmo assim, Deus permitiu que Jó perdesse tudo. Depois vocês leem. Só que porque ele era íntegro, reto, temente a Deus, se desviava do mal, nada abalou a sua fé. Ele perdeu tudo. O diabo tirou tudo dele, mas não conseguiu tirar a comunhão dele com Deus. Alguns dias depois, alguns meses depois, a Bíblia diz que porque até a esposa dele falou para ele: amaldiçoa teu Deus e morre, rapaz. Ele ficou sozinho, na cinza. Mas ele não amaldiçoou a Deus. E a Bíblia diz que porque ele foi firme até o fim, sabe o que aconteceu com Jó? Teve tudo em dobro. As filhas e os filhos dele eram todos perturbados, se reuniam para fazer orgias. Jovens se reuniam para fazer festas. E ele estava sempre ofertando pelos filhos, e nada eles queriam se converter. Estava numa festa um dia, o diabo destruiu a vida de todos. Ele teve, a Bíblia diz que os filhos e as filhas que Deus deu para ele, eram as filhas, as mulheres mais honradas daquela terra. Deus não faz nada pela metade. Se Ele prometer te honrar, seja fiel que Ele vai te honrar. Diga graças a Deus.